Amém e amém. Pega a sua Bíblia no capítulo 3, verso 1 e diante, vai ser onde nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Está escrito assim, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Verso 2. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Verso 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Verso 8, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, meus amados? Observe que o Senhor Jesus falando com o príncipe, por nome Nicodemos, um homem da lei, instruído, conhecedor da lei de Deus, conhecedor das profecias do Senhor dada a Israel, era um homem com profunda intimidade com as Escrituras. E o Senhor escolhe ele para trazer esse tema sobre a regeneração. Quero fazer aqui uma observação que quando a Bíblia fala de regeneração, como do novo nascimento, aqui dentro desse contexto está falando das duas coisas, é uma coisa só. Regeneração, novo nascimento. Amém? Então, observe que no versículo 3 do capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus fala que aquele que não nascer de novo, os textos que está aí para vocês na tela, está destacado em vermelho, e isso é muito importante, por isso eu destaquei em vermelho algumas partes dos textos do capítulo 3, do versículo 3, do versículo 5, como também do versículo 6 e 7, tá bom? E o versículo 8 eu destaquei algumas partes dentro de cada versículo em vermelho. Por que eu destaquei em vermelho? Para nós compreender melhor o que o Senhor está falando. No versículo 3 do capítulo 3, observe que Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então observe que ele está falando que há uma necessidade do ser humano nascer de novo para poder então ver o reino de Deus. E nesse versículo ele está falando de ver, ou seja, está se referindo à visão espiritual. Nós sabemos que Deus é espírito e o reino de Deus é espiritual. Você não pode ver com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. E a única maneira do homem pecador ver o reino de Deus, ou seja, ver Cristo como único e Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, é mediante ao novo nascimento. Amém? Nicodemo, obviamente, não entende. O versículo 5, Jesus explica que tipo de nascimento. Mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui, pois para nós compreender o novo nascimento, nós precisamos voltar para Gênesis, é o que nós vamos fazer. Nós vamos voltar para Gênesis e ali nós vamos entender o que aconteceu na criação para que então o homem tenha novamente a necessidade de nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Mas outra observância no verso 5. Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O versículo 3, se não nascer, não pode ver. No versículo 5, se não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Então, observe, primeiro ver, para depois
entrar. Se a pessoa não conseguir ver o reino de Deus,